acima da sua cabeça. Com que propósito? Declarar que a Bíblia está acima de nós. Declarando com isso que a Bíblia é verdade sobre nós. Que a Bíblia está acima dos nossos costumes. Que a Bíblia está além do nosso contexto. Que a Bíblia é eterna. E que por isso nós nos apegamos ao que a Bíblia diz. Amém? Repita comigo dizendo assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Amém. Abraça a sua Bíblia aí, meu irmão. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de nos reunirmos aqui nessa noite para buscar no Senhor, através da Tua palavra, aquilo que é vida para as nossas vidas, aquilo que é luz para a nossa caminhada, aquilo que é a própria expressão do Teu amor a nós, a Tua palavra revelada a nós. Nós cremos na autoridade da Tua palavra, nós cremos na inerrância da Tua palavra, nós cremos na infabilidade da Tua palavra. E por isso, nesse instante, nos apegamos a ela, uma própria expressão da Tua vontade a nós. Que em nome de Jesus, os nossos corações estejam reverentes àquilo que o Senhor quer propor a nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém? Glória a Deus. Por favor, pode se assentar. O apóstolo João registrou no capítulo 8 do seu evangelho uma declaração muito importante para nós, inclusive nos dias de hoje. Ele escreveu dizendo assim no capítulo 8, verso 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É tão interessante, irmãos, porque parece que é um texto escrito para o ano de 2020. Um ano, um tempo em que temos sido tão assolados, um tempo em que temos sido tão atacados naquilo que entendemos por verdade. Não existem verdades como tem sido proposto nos dias de hoje. Existe uma verdade, existem absolutos de Deus que precisam ser conhecidos e guardados por nós, para que então possamos declarar ser a igreja do Senhor. Porque assim como o Senhor é eterno, a sua palavra também é eterna. Já dizia Lutero, a mensagem, a palavra de Deus, ela não é antiga. E ela nem é moderna, ela é eterna. Assim, nós, a igreja do Senhor, para que possamos permanecer com esse status, para que possamos ter e manter em nós uma boa fé evangélica, precisamos estar pautados no fundamento da nossa fé, que é a palavra de Deus. Qualquer obra que se preze tem um bom fundamento firmado. Qualquer obra que se edifica e permanece, ela tem nos seus fundamentos algo que é inabalável. Qualquer obra que tiver o seu fundamento atacado, por maior que tenha sido erigida, tende a ruir, tende a desfalecer. E ao ruir, corre-se um risco muito grande de não só perder o trabalho que foi feito, edificado, mas também de ferir tantas pessoas com essa destruição. A igreja do Senhor, irmãos, ela vem sendo atacada na sua doutrina, ela vem sendo atacada no seu fundamento, ela vem sendo atacada na sua base, desde que essa igreja surgiu, desde que houve o estabelecimento da igreja. Pelos estoicos, pelos epicureus, depois pelos gnósticos. Isso vem contra o fundamento da igreja. Não estou falando de ataques físicos como Roma propôs, como Babilônia propôs, como os gregos propuseram e fracassaram. Não, ataques ideológicos. Ataques no entendimento. Para esse tempo, na verdade, é um fenômeno que vem acontecendo há mais ou menos de 30 anos para cá, chamado liberalismo teológico.
É uma pequena gota de veneno em meio à palavra da verdade, que vem distorcendo o entendimento das pessoas e nos conduzindo por um caminho de engano. É um pouquinho sobre isso que, com a graça do Senhor, eu gostaria de tratar com vocês nessa noite. Um tema que nós já abordamos aqui, mas que nunca foi tão pertinente ser discutido por nós, ser revisitado por nós, ser entendido por nós. Como título para nós essa noite, gostaria de tratar acerca do veneno do engano. Você está vendo aqui? O que está escrito? Está tudo certinho? É isso que é um engano. Parece certo. É um detalhe diferente. E que um leitor mais desapercebido pode passar direto por ele. Afinal de contas, deu para entender. Mas será que era isso mesmo? E aí, irmãos, esse detalhe é o que é necessário para que eu e você, a cada dia, nos distanciemos mais e mais daquilo que é um propósito eterno do Senhor para nós. Por quê? Todo aquele que trabalha com logística vai concordar comigo que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Contudo, entre o ponto de partida e o ponto de chegada, há uma distância a se percorrer. Se, a partir desse local de saída, a gente desviar a rota 1 centímetro que seja, a tendência é que a gente erre o alvo em quilômetros de distância. Um foguete que sai da Terra para chegar à Lua, ele tem uma trajetória muito bem definida e muito bem traçada. Se assim não for, por maior que seja esse satélite natural chamado Lua, se não tiver devidamente alinhado para a trajetória, erra-se a Lua. Como se a Lua nem estivesse ali. Hoje em dia, o que a gente tem visto é uma caminhada no engano, sendo proposta ou pintada como verdade, que tem feito com que a gente corra o risco de caminhar no engano. E o caminhar no engano, irmãos, é terrível, terrível. Porque quem está no engano não se vê no engano, acha que está indo no caminho certo, muitas vezes está sincero, até mesmo na sua forma de pensar, porque foi alimentado em algo que não corresponde plenamente à verdade e que por causa disso tem convicção do que está certo, enquanto que na verdade não é o que a Bíblia propõe, não é o que a palavra ensina, não é o que o Senhor quis que entendêssemos. Por isso, esse texto de João parece que é para hoje, parece que é para esse tempo. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra conhecer, no seu sentido original, ela vai além de simplesmente saber. Hoje em dia, é comum as pessoas saberem acerca da Bíblia. É comum também tantas outras pessoas citarem versículos bíblicos de cor. Mas não é com o propósito de te assustar, mas sim de te aterrorizar. O diabo também cita a Bíblia de cor. Quando João está escrevendo acerca do conhecer a verdade e ser liberto por essa verdade, João está falando de um contexto de pecado, que enredou o homem e que escravizou o homem e que promoveu separação entre o homem e Deus. E que por isso, por mais que esse homem caminhe, ele nunca há de chegar naquele que é santo, naquele que é justo, naquele que é puro. Porque a pureza de Deus não suporta o pecado do homem. Por isso Deus enviou o Redentor. Por isso Deus enviou aquele que queria levar sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões, para que através do sacrifício de um, nós pudéssemos ter acesso de volta a Deus. Não por nosso mérito, mas por mérito daquele que se entregou por nós. É como se, ao derramar do sangue naquela cruz, Jesus Cristo nos lavasse de toda a nossa imundícia, de tudo aquilo que promovia separação entre nós e Deus. E agora nós podemos nos achegar diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado. Foi isso que o Senhor fez, ao nos redimir, ao remir o nosso pecado. Por isso, conhecer é diferente de apenas saber o que a Bíblia diz. No sentido original, a palavra significa entender. Entender a verdade.
esse entender no sentido bíblico, esse conhecer no sentido bíblico, que nos dá o significado de entendimento, significa conhecer no sentido bíblico, significa se tornar-se um com a verdade. O conhecer bíblico significa esse nível mais profundo de relacionamento. A Bíblia propõe isso do marido para com a esposa. Conheceu a esposa significa se tornou um com ela. É isso que a Bíblia diz quando chama de uma só carne. Para que sejamos libertos pela verdade, é necessário que nos tornemos um com a verdade, que entendamos essa verdade, que essa verdade faça parte de nós de uma maneira tão íntima que nós e a verdade já não podemos mais nos desassociar. E quanto mais da verdade há em nós, menos espaço para mentira, menos espaço para o engano, menos espaço para seduções desse mundo mau. Conhecereis a verdade. Essa verdade é a palavra grega aletheia, que é a junção de duas outras palavras, que significa não, e letheia, esquecer. Ou seja, quando entendemos a verdade, quando nos tornamos um com a verdade, essa passa a ser a nossa verdade. E por mais que a gente não caminhe na verdade, a gente sabe que existe algo diferente. São princípios e valores gerados dentro de nós que nos confrontam dia a dia. Alguns chamam assim, o Espírito Santo está incomodado. É a verdade que foi semeada no nosso coração e que nos alerta acerca da mentira que nos cerca. Nos alerta acerca de uma postura, de um comportamento, de um relacionamento ou de tantas outras coisas que não combinam mais com a verdade de Deus para as nossas vidas. Verdade, irmãos, que é apenas uma. Não existem verdades. Existe a verdade. E esta foi descrita em João, capítulo 14, versículo 6, da boca do Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade. A mesma palavra, aletheia. E ele diz que ao entendermos essa verdade, ao nos tornarmos um com essa verdade, ao termos essa verdade em nós, fazendo parte de quem nós somos, nós seremos libertos. Libertos do domínio do pecado. Libertos do engano do pecado, libertos do engodo do pecado, libertos da declaração de que o pecado é mais forte que você, libertos do entendimento de que eu não dou conta, eu não consigo. Porque, irmãos, vocês já sabem disso, a força que eu e você precisamos para vencer esse mundo mal, essa força não vem de nós, mas ela já está em nós. Por esse motivo, precisamos entender a verdade. E essa verdade é a própria pessoa de Jesus, revelada a nós através da palavra, ou no melhor sentido, ou no sentido correto. A verdade que ilumina o nosso coração, que dissipa as trevas do nosso entendimento e nos faz perceber que existe uma outra forma de viver que não aquela que o mundo propõe. A mentira escraviza, o pecado nos mantém presos, a verdade nos liberta. Isso é tão importante que o profeta Oséias, quase 1000 anos antes de Jesus, disse que o povo perece, que o povo é destruído, não por força do diabo, não por causa das circunstâncias, mas porque falta conhecimento. Conhecimento da verdade, dos absolutos de Deus, dos princípios e valores que são como Deus é, eternos. E por isso são imutáveis. Vai comigo para 2 de Pedro, por favor. Esse texto de 2 de Pedro nós vamos tomar como base para essa mensagem. Segunda de Pedro, do verso 1 ao verso 3. A palavra do Senhor diz assim: assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Irmãos, olha aqui para mim um minutinho. Pedro está fazendo um paralelo, tá? Entre o mundo e a igreja. Entre os de fora e os de dentro. Como se ele estivesse dizendo assim, fica atento. Você está tão preocupado com o que acontece só do lado de fora e esqueceu de olhar o que acontece do lado de dentro.
Não sai engolindo qualquer coisa como sendo da parte de Deus, sem antes checar, sem antes conferir, sem antes validar, sem antes confirmar se está alinhado ao fundamento. Cuidado. Cuidado com o veneno do engano. Engano é diferente de uma mentira descarada. Uma mentira descarada você percebe, está na cara. Mas o engano é sutil. Faz-se valer de sentimentos. Faz-se valer de relacionamentos, faz-se valer de contextos atualizados, que muitas vezes negam os fundamentos eternos da palavra. Então Pedro está fazendo um paralelo aqui. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós. Paulo está falando para a igreja, João está falando para a igreja, Pedro falando para a igreja. Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos, versículo 2, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Irmãos, com isso a gente conclui que a justiça pertence ao Senhor, que é no final dos tempos, na plenitude dos tempos, onde o Senhor fará convergir todas as coisas nele mesmo, será revelado. Mas até que isso aconteça, irmãos, eu e você, como igreja do Senhor, eu e você, como aqueles que estão firmados na palavra da verdade, não podemos nos conformar, não podemos nos calar. A nossa omissão, o nosso silêncio colabora para a destruição de muitos, colabora para que essas heresias sejam introduzidas e elas destruam a genuinidade da fé das pessoas. Como eu disse a vocês, tem muita gente sincera, achando que está indo no sentido certo, mas na verdade está se distanciando da vontade de Deus. Está se distanciando do propósito de Deus, porque vem aceitando como verdade aquilo que não corresponde à verdade eterna. Pedro está dizendo, irmãos, acerca daqueles que iriam falar em nome da igreja, aqueles que iriam ensinar como sendo da vontade de Deus, coisas que Deus nunca disse, coisas que Deus nunca falou, e porque vivemos hoje num tempo de um raquitismo espiritual tão grande, um tempo de uma fragilidade bíblica tão grande, muitos de nós têm aceitado como verdade, sem sequer ter condição, sem sequer ter parâmetro para validar se confere ou se não confere, se diz respeito à verdade ou se não diz respeito à verdade. Diferentemente do que foi com os nossos avós, nós não temos desculpa para não conhecer a palavra. Nós temos uma infinitude de materiais à nossa disposição, gratuitamente. Ou quando não, com um preço que deveria sim ser pago por nós. Eu e você temos a coragem de pagar R$40 num sanduíche, por exemplo, e chorar para pagar 20 num livro. Eu e você temos a petulância de pagar R$100 numa camisa e de brigar por conta de uma Bíblia que custa 30. Aonde está a prioridade? Essa nossa atitude revela. Atualmente, as pessoas estão muito mais preocupadas em parecer ser do que em de fato ser. Importa mais aquilo que a camiseta diz do que o que está no meu coração, do que o Senhor diz. Afinal de contas, usar a camiseta dá menos trabalho do que buscar entender a verdade da palavra. Por isso, irmãos, nós estamos sendo enredados, nós estamos sendo laçados por aquilo que já fomos libertos.
ou melhor, daquilo que já fomos libertos. Por não conhecer a verdade, estamos sendo destruídos. E por isso, tantas pessoas falando como da parte do Senhor, têm recebido aplausos, têm recebido louvores, como sendo aqueles que Deus tem usado para essa geração contemporânea. A geração pode ser contemporânea, a Bíblia é eterna. Entre costumes e valores desse tempo e princípios e valores da palavra de Deus, escolha a palavra de Deus, porque é o que te aponta para a eternidade. Um amém, glória a Deus. Como eu disse para nós essa noite, o tema é o veneno do engano. Irmãos, nesse texto de Pedro que lemos, a gente vê o apóstolo Pedro escrevendo aos cristãos ali da Ásia Menor, alertando às igrejas sobre o perigo que se apresentaria a partir do falso ensino. Por quê? Um falso mestre gera um falso ensino. E um falso ensino gera uma falsa igreja. Uma igreja que acha que está edificada nos pilares da palavra de Deus, mas não está. Porque é fruto de um ensino defeituoso, deturpado, envenenado. Na verdade, toda essa carta de Pedro trata sobre esse assunto, e esse assunto é um dos assuntos mais recorrentes no Novo Testamento, porque é abordado com tanta frequência, porque desde sempre a igreja tem sido atacada naquilo que deveria ser a verdade da igreja. Irmãos, o veneno do engano é mais danoso do que uma declaração arbitrariamente contrária àquilo que a gente deve, não deve, pode, não pode, que a Bíblia diz ou não diz. Se alguém chegar para você e falar que matar não tem problema, está na cara que está errado. Mas se alguém disser para você, mas não é bem assim, tem a legítima defesa, tem um motivo que você iria, isso, aquilo, começa a gerar o quê? Dúvida. Começa a gerar desconfiança. É como o veneninho lançado ali, basta uma gota para ir devagarzinho contaminando. O engano, irmãos, é como cupim na madeira, é como ferrugem no metal, ele vai aos poucos, corroendo, enfraquecendo, destruindo, até chegar um momento em que aquela estrutura não pode mais resistir. Por isso, a gente vê os apóstolos investindo tanto tempo nesse tema, investindo tanto esforço no combate às falsas doutrinas, ao falso ensino e, consequentemente, aos falsos mestres. Assim também, eu e você devemos fazer. Para isso, a gente precisa saber como combater um falso ensino. Primeiro, a gente tem que saber como identificar um falso ensino. Lembra que eu contei para vocês numa outra oportunidade como é que um bancário é treinado? Um bancário, para identificar uma nota falsa, ele não é ensinado com a nota falsa. Ele é ensinado com a nota verdadeira. E ele é ensinado a estar com aquela nota verdadeira em todo o tempo, a se relacionar com ela, a entender os diferentes momentos daquela nota verdadeira, entender ela amassada, entender ela rasgada, entender ela lavada no bolso da calça. Para quê? Porque ao conhecer a cédula verdadeira em todas as suas minúcias, em todos os seus detalhes, em todas as suas especificidades, qualquer coisa que não corresponder àquela cédula verdadeira, rapidamente vai ser identificada e poderá ser rejeitada. Com a nossa vida espiritual e com relação à palavra de Deus, deveria ser da mesma forma. Deveríamos conhecer tão profundamente a verdade de Deus revelada a nós através da palavra, que qualquer coisa que não corresponde à palavra, não é a palavra de Deus. Logo, a gente rejeita. Mas o que na verdade acontece é que a gente acaba aceitando passivamente tudo que tem sido dito como sendo da boca de Deus, enquanto que Deus nunca disse. Meu irmão, se não está aqui, não é para nós. Ou nós somos o povo da Bíblia, ou não somos. Ou nós somos o povo de Deus que busca a vontade de Deus, ou não somos. Ou estamos apenas envenenados no engano. Não dá para dividir. Não tem reino dividido. O reino dividido, ele não subsiste. Ele não prevalece. Ele não se sustenta. Ele não avança. Ele não frutifica. Daí talvez a resposta do porquê tantas e tantas pessoas
que não vencem, que não rompem. É o quê? É vencer o quê? É ter carro novo, é casa nova? Não. É vencer o pecado, do qual o próprio Senhor já venceu por nós. Mas que por causa da nossa inabilidade, da nossa indisposição, da nossa falta de interesse por aquilo que de fato constrói uma fé sólida, a gente continua raquítico, a gente continua fraco, a gente continua facilmente sendo manipulado. Como isso veio à tona nos dias de hoje? É desde sempre, irmãos. Desde sempre. Agora é o liberalismo teológico, dizendo que a verdade não é bem assim, ela é relativa, é o seu ponto de vista e o meu ponto de vista. Você não contraria o meu, que eu não contraria o seu, está tudo certo. Se é verdade isso, o que Deus disse, então não é. Então joga fora a palavra de Deus. Entende o perigo? Na verdade, eles nem têm por verdade a palavra de Deus, eles não creem na Bíblia. A Bíblia precisa ser mudada, alterada, atualizada, adequada ao nosso formato, ao nosso querer, às nossas concupiscências, aos nossos desejos, à nossa libido, aos nossos sonhos, aos nossos planos. Ou você se molda ao Evangelho, ou você se molda ao mundo. Mas a Bíblia nunca vai se moldar a você. A Bíblia nunca vai se moldar a nós. Nós é que temos que nos dobrar em favor da palavra, para que possamos seguir em direção ao Senhor. É assim que tem que ser. Irmãos, é assim que a gente tem que fazer. A gente precisa conhecer a verdade. Eu gostaria de nessa noite, compartilhar com vocês de forma bem objetiva, até porque daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor. Gostaria de compartilhar com você 3 princípios, 3 verdades essenciais que hão de preservar a nossa fé no combate, na identificação e no combate ao falso ensino. Por favor, entenda a responsabilidade que está sobre você nessa noite. Ao identificar algo que não corresponde à verdade, não se cale. Alerte as pessoas, aponte o dedo, mostre, taca a pedra se for preciso. Essa nossa omissão em nome do politicamente correto tem levado tantas e tantas pessoas a se envenenarem no engano. Se você foi aquele que recebeu de Deus a graça de ter iluminado os olhos do seu coração e entendido a verdade, se feito um com a verdade e ter sido liberto pela verdade, seja agora um agente de libertação na vida das pessoas. E vá adiante compartilhando aquilo que o Senhor já falou com você. Amém? Primeira verdade, Lucas capítulo 8. Abre aí comigo. Vou tentar focar aqui em 3 tipos de ensino que são propostos aos dias de hoje e que são veneno. Lembra que a gente estava falando lá da 1 de Pedro, o que Pedro estava falando? Assim como foi no mundo, falsos profetas, agora se levantarão no meio de vós falsos mestres. Falsos mestres falam de falsos ensinos. Gostaria de mostrar a vocês aqui um paralelo entre verdade e mentira. 3 tipos de ensino que são danosos, 3 tipos de ensinos que são venenosos e que consequentemente nos fazem envenenados. Lucas capítulo 8, verso 1. Aconteceu depois disso. Aí depois disso, Lucas está falando aqui daquela mulher que quebrou um vidro de perfume nos pés do Senhor e que um fariseu religioso questionou a Jesus, assim, no seu coração, falou, olha, se Jesus fosse mesmo o profeta que diz que é, ele jamais deixaria essa mulher pecadora tocar nele. Aí Jesus faz uma pergunta para ele, fala assim, quem teve mais pecado perdoado? Quem é mais grato a Deus? Quem teve muito pecado perdoado ou pouco pecado perdoado? Aí ele fala assim, quem teve muito pecado perdoado. Aí ele fala, essa mulher reconheceu, você não reconheceu. Então Jesus está combatendo aqui um fariseu, um religioso, estava questionando algo. Mas olha o que é a declaração que vem aqui em Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele.
Jesus ia a todos os lugares, irmãos, falava a todas as pessoas uma mesma coisa, acerca do Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus. Não é o eu-evangelho, não é o ministério, não é o homem no centro, é Deus no centro, é o reino de Deus, é a vontade de Deus, é o desejo de Deus, é a ação de Deus. Esse é o Evangelho. É isso que tem que ser anunciado, é isso que tem que ser proclamado, é isso que tem que ser buscado. Qualquer coisa que tira Jesus Cristo da centralidade da pregação, que tira Jesus Cristo da centralidade da igreja, que tira Jesus Cristo da centralidade do reino, é um falso ensino, é herético e diabólico. Colocou o homem no centro, Deus não divide a glória. Se aceitarmos esse tipo de coisa, seremos envenenados. Se aceitarmos esse tipo de coisa, começaremos a caminhar a fim de honrar os homens, a fim de exaltar os homens. Rapidamente estaremos idolatrando os homens, adorando aos homens. E aí, se Deus não for o primeiro no nosso coração, Ele não vai ficar em segundo, não vai ficar em terceiro. Muito rapidamente, você se esqueceu do Senhor. O Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus. Irmãos, Jesus, em todo o tempo, aqui a Bíblia diz, andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, falando a todas as pessoas, uma única verdade, a vontade de Deus. Olha o que ele diz aqui, ele não pregava a sua vontade própria, ele disse assim, naquele momento de intensa agonia, transpirando sangue, ele diz, Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a sua vontade e não a minha. Em outro momento, sabe o que Jesus disse? Ele não pregava nem a sua opinião pessoal. Não era não só a sua vontade pessoal. Ele não emitia nem a sua opinião pessoal. Eu acho que é assim. Tem que ser assim. Eu entendo assim. Entre a minha opinião e a palavra, prevaleça na palavra. Entre a sua vontade e a palavra, fique com a vontade da palavra. Olha o que Jesus disse. Eu só falo e eu só faço o que eu ouvi e o que eu vi o meu Pai falar e o meu Pai fazer. Jesus, irmãos, ele não pregava para o seu conforto. Lembra? Não é evangelho do reino dos homens, é evangelho do reino de Deus. Jesus disse em certa ocasião, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Paulo, falando acerca de Jesus, diz que ele não usurpou ser como Deus, mesmo sendo Deus, ele não tomou para si o direito de agir como Deus. Ele se entregou, ele se despiu da sua glória, se revestiu de servo, se entregou naquela cruz, não reclamou, por amor a mim e a você, a vontade do Pai. É o evangelho do reino de Deus. Para que isso, irmãos? Para que você entenda que qualquer ensino, qualquer campanha, qualquer prática, qualquer ministério, qualquer proposta que tire a centralidade de Jesus é falso ensino. Não é o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus é Jesus Cristo, o centro. Amém? Glória a Deus. Essa é uma verdade que eu gostaria que você que gosta de anotar. Primeira verdade, todo ensino que não aponta para o reino de Deus, não é de Deus. Amém? Segunda verdade. Irmão, antes, deixa eu completar aqui. No evangelho do reino dos homens, o que importa é a satisfação pessoal. No evangelho do reino dos homens, o que importa é aquilo que nós temos aqui, é aquilo que nós somos aqui, é aquilo que a gente vai conquistar aqui. Por quê? Porque aqui se tornou o centro. E se aqui se tornou o centro, aqui também vai se tornar o fim. E esse é o perigo, de fazer todas as coisas com foco, com atenção na temporalidade, de fazer todas as coisas com foco, com atenção apenas no que se vê. Não precisa nem de fé para isso. Inclusive, fé é um outro tema démodé, é um outro tema que não cabe mais no liberalismo teológico. É bobagem. E por causa disso, a gente está caminhando no engano. E por causa disso, muitas e muitas pessoas estão se afastando, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Irmãos, o evangelho do reino de Deus não é e nem nunca foi sobre o que eu vou ganhar. Talvez seja sobre o que eu faço com o que eu já ganhei. Mas não é e nem nunca foi sobre o que eu vou ganhar. O que eu vou ganhar se eu for ao culto hoje? Será que Deus vai falar comigo? Que bênção Ele vai derramar sobre a minha vida? Ou estou precisando tanto de uma resposta, estou precisando tanto de um mover, estou precisando tanto de um agir. Vou lá na igreja hoje. Pensamento antropocêntrico, pensamento humanista, pensamento egoísta, porque o culto deveria ser para ser prestado a Deus. Não é o que eu vou ganhar se eu for ao culto, deveria ser o que eu vou dar ao meu Senhor no momento de cultuá-lo. Vou dar a Ele a minha atenção? Vou dar a Ele o meu coração? Vou dar a Ele a minha devoção? Vou dar a Ele a minha adoração? Vou dar a Ele a minha comunhão? Evangelho do Reino de Deus. Primeira verdade, para nos ajudar a identificar aquilo que não corresponde à verdade que deve ser preservada. Todo ensino, toda proposta que não tem Cristo Jesus como centro, rejeita. Não é da vontade de Deus. Amém? Segunda verdade, que vai nos ajudar a combater um falso ensino. Mateus, capítulo de número 6. O verso de número 33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A prioridade, irmãos, está em buscar a Deus. Aqui, o nosso Senhor Jesus está fazendo um estabelecer de prioridades. Não está falando que você não pode buscar outras coisas. Não está falando que você não pode estudar, que você não pode ter um carro novo, um apartamento legal, uma viagem bacana. Não está falando isso. Está falando que a prioridade, aquilo que ocupa o primeiro lugar no seu coração, tem que ser o reino de Deus, tem que ser a justiça de Deus, porque se não for assim, você vai ser enlaçado, você vai ser enredado, você vai ser enganado pelo discurso daqueles que colocam o ego do homem, a vontade do homem, as concupiscências do homem em primeiro lugar. Quer ver um exemplo disso? Campanha da prosperidade. 7 sextas-feiras fortes para mudar a sua vida. Traz de volta a mulher amada. Aí você vai participar da campanha. No final da campanha você tem que fazer uma módica oferta. Irmão, isso é o quê? Isso é gente que fala do mundo, isso é gente que é do mundo, fala do mundo, e sabe quem ouve? O mundo. Aqueles que estão cheios de si mesmos, que querem coisas para si mesmos, que estão buscando algo para si mesmos. Esse tipo de discurso atrai esse tipo de gente. É um falso ensino para uma falsa igreja. Evangelho é renúncia. Evangelho é sacrifício. Evangelho é colocar o outro em primeiro lugar. Evangelho é entender que você só é o terceiro. Primeiro é Deus, depois é o irmão, depois é você. Mas o falso ensino ensina o quê? Ensina que você tem que ser feliz, ser besta. Ensina que você tem que conquistar, você tem que prosperar, você tem que avançar. Irmãos, deixa eu repetir, não tem nada errado com esse tipo de coisa. Está errado colocar isso como prioridade da sua vida. Está errado colocar isso como fonte da sua relação com Deus. Isso é o erro, isso é o engano, isso é o veneno. Por quê? Quando o que te move é alcançar algo, quando você alcança esse algo, acabou. Você precisa mais de Deus para quê? Deus é só uma muleta, Deus é só uma escada, Deus é só um algo que você vai usar para alcançar aquilo que você quer. Por isso, quando fala de uma reunião de oração, meia dúzia de gato pingado. Quando fala que você vai receber ali a promessa de Deus, lota de gente. É um retrato da igreja raquítica dos dias de hoje, da igreja antropocêntrica, da igreja que estabeleceu uma outra prioridade, que não o reino de Deus e não a justiça de Deus. O que estava acontecendo aqui, irmãos?
os discípulos ainda não eram apóstolos, os discípulos haviam deixado tudo, deixado emprego, deixado família, deixado suas casas, tinham deixado tudo para seguir a Jesus. Crentes, fiéis na promessa de que um novo reino seria estabelecido. Só que o tempo foi passando, eles foram caminhando, foram vendo as dificuldades, foram vendo as lutas, foram vendo também os milagres. Só que aí, em determinado momento, bateu no coração deles um sentimento do seguinte: o que vai ser de nós, hein? E agora? Raquel, Renata, vem cá, Renata. E agora? O que vai ser de nós? O que nós vamos comer? O que nós vamos vestir? Eu larguei tudo por causa de Jesus. Aí Jesus chega para eles, sondando o coração, entendendo as necessidades de cada um de nós. Jesus chega para eles e fala assim: filhos, vem cá. Olha aqui essa plantinha. Elas não costuram nada, não tecem, não fiam. E nem Salomão se vestiu com tanta glória. Vem cá, olha aqui esses passarinhos. Eles não semeiam, eles não plantam, não semeiam, não ajuntam em celeiros. E o vosso Pai Celeste nunca vos deixou faltar. Você acha que vai deixar faltar para você? Não. Aí sim ele chega aqui e fala assim: busca, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, e as demais coisas. Que demais coisas? Necessárias vos serão acrescentadas. As necessárias vos serão acrescentadas. Quer algo além disso, meu irmão? Trabalha, cara. Gasta menos do que... como é que é? Gasta menos do que ganha. É simples. Para de espiritualizar o que não é para espiritualizar e vai trabalhar. Gasta menos do que ganha, você vai ver a multiplicação. É simples. É muito mais fácil botar a culpa nas circunstâncias, é muito mais fácil botar a culpa até no capeta. É mais fácil do que tratar caráter. É mais fácil. Por isso, busca em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, estabeleça uma prioridade clara na sua vida. Quando a prioridade é o reino de Deus e é a justiça de Deus, qualquer ensino, irmão, qualquer ensino que traz as coisas terrenas como foco da sua relação com Deus, você vai identificar, falar: opa, tem um negócio errado com isso aqui. Espera aí, Jesus Cristo já não é o centro. Agora o propósito da minha vida é ter, é conquistar, é avançar, é isso? Se é isso, é muito pouco perto da eternidade. É muito pouco perto do que tem valor eterno. E talvez, pelo fato do foco estar aqui, nem no que é eterno a gente chegue. Aí é que está o perigo. Aí é que está o veneno do engano. A gente acaba se apegando e valorizando tão mais as coisas que a gente pode ter aqui, viver aqui, conquistar aqui, que a gente nem quer mais que Jesus volte. Afinal de contas, depois de tudo que eu fiz para ter o que eu tenho, agora Jesus volta e acaba tudo. A gente ri, mas é terrível. Infelizmente. Por isso, como verdade a ser guardada em nosso coração, precisa estar o entendimento. A segunda verdade é essa: Deus é mais importante do que aquilo que Ele pode dar. Busca, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus. Irmão, quando você estiver diante de um ensino que propõe as coisas dessa vida como sendo mais importantes, como sendo mais interessantes, como sendo aquilo que deve receber o seu foco, ante as coisas que são eternas, as coisas que são do alto, as coisas que são de Deus, aonde Cristo vive assentado à direita do Pai, entenda, você está diante de um falso mestre, de um falso ensino e de um veneno. Amém? Glória a Deus. Qualquer coisa diferente disso, irmão, foge, rejeita. Terceira verdade, vai nos ajudar a combater o falso ensino. Qual que é a primeira? Jesus Cristo é o? Qual que é a segunda? Prioridade é o reino de Deus e a justiça de Deus. Qualquer ensino que tira essas coisas do lugar, fica atento, fica atento. João, capítulo 3, versículo 16, eu gostaria que a gente dissesse junto esse verso. Sei que você sabe ele de cor.
João capítulo 3, versículo 16. Vamos dizer juntos? Porque, peraí. Se você não souber, mexe a boca que todo mundo vai achar que você sabe. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Irmãos, Deus deu por amor. Deus não deu por interesse. Deus não deu como resposta àquilo que você deu primeiro. Lembra o que Paulo escreveu aos Romanos? Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu naquela cruz por nós, quando ainda éramos pecadores. O que a gente tinha para trocar com Deus? Nada. O que a gente tinha para oferecer para Deus? Nada. E mesmo assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Não foi em função daquilo que eu fiz primeiro, foi Ele quem fez. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, condenados por causa do pecado que nos separou de Deus, da nossa falta de fé. Aprove ao Senhor enviar a nós a própria proposição de fé, Jesus. E aí, o sacrifício de Jesus, a resposta de amor de Deus através de Jesus é para todas as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos. Com resposta eficaz, infelizmente, apenas àqueles que creem. Então o sacrifício de Jesus é para todo mundo. Só que só é efetivo para aqueles que através da fé tomam posse dessa graça. Por isso, irmãos, não tem a ver comigo, não tem a ver contigo, tem a ver com Ele. E o amor dele derramado em nosso favor, quando não tínhamos nada para barganhar com Ele. Qual que é o falso ensino que está por trás aqui, que está sendo refutado por isso aqui? Aquela ideia, irmão, de que você precisa dar primeiro para receber. Aquela ideia de que você é abençoado, ou de que você vai ser abençoado se você der. Aquela ideia de que você não tem casa para morar, você paga aluguel, é porque você não tem fé. Dá o dinheiro do aluguel na igreja que você vai ver se Deus não te dá uma casa. Dá vontade de chorar. Você sabe por quê? Porque, infelizmente, ainda nos dias de hoje, tem muita gente fazendo isso. Você está doente, seu bobo? Você não tem fé, não? Pega o dinheiro do remédio e coloca nos pés do apóstolo. Você vai ser curado. Hoje em dia tem até feijão, não é? Você compra o feijão, é o grão de feijão. Você está rindo de mim, depois vai lá no YouTube, pô, grão de feijão que cura coronavírus. É sério, né? Não estou brincando não, escreve lá depois. Quantas pessoas tem na sua casa? 5 pessoas. Você precisa de 5 grãos de feijão. Cada grão de feijão é uma módica quantia. Afinal de contas, quanto vale a vida do seu familiar? Custa R$1.000 cada grão de feijão. E ao comprar o grão de feijão, você chega em casa, põe ele na água, põe ele no algodão, e a hora que ele brotar lá, você não vai pegar corona. Sabe o que acontece? Uma multidão de gente lá doida, brigando por causa do grão de feijão. Gente fraca, gente que não conhece a palavra, gente que não sabe a verdade, que não se relaciona com a verdade, porque não entendeu a verdade, não se tornou um com a verdade, está escravo da mentira. É isso. Até hoje. Até hoje. É de doer, irmãos. É de cortar o coração. Mas infelizmente, são os dias de hoje. E aí, alguém ainda quer pegar a Bíblia e torcer e distorcer a palavra para que ela caiba nos dias de hoje. Enquanto que o que é necessário é que a gente se arrependa. O que é necessário é que a gente tenha um coração contrito e quebrantado para que a gente se amolde à palavra. E então, possamos vencer esse mundo mal.
possamos vencer esse mundo mal. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus deu por amor. Qualquer ensino que te leva a fazer qualquer coisa para Deus ou para os outros que não seja motivado pelo amor, é contrário a essa doutrina ministrada a nós pelo Espírito Santo, através da Bíblia. É contrário, irmão. Paulo, quando escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 9, o verso 7, todo mundo conhece esse texto. Ele diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. É outra vez aqui a Bíblia propondo uma prioridade, a Bíblia colocando as coisas no lugar. Não pode ser em função da tristeza, não pode ser em função da necessidade. Porque se for em função da tristeza ou em função da necessidade, quando você não estiver se sentindo triste ou quando você não perceber a necessidade, o que acontece? Você não faz. Você não faz. E fazer por tristeza ou fazer por necessidade é também barganhar com Deus. Deus não precisa de nada que temos. Nós nem merecíamos a graça de Deus. É fruto do amor, do imenso amor que Ele tem por mim e por você. Isso, irmão, deveria ser suficiente no nosso coração para não nos permitir mais sequer desejar algo diferente do que aquilo que o Senhor já nos deu. Porque assim o nosso coração fica guardado, fica preservado. Quando vier sobre nós o ensino, o falso ensino, o demoníaco ensino de que você tem que dar para receber, já está tudo errado. E quando esse ensino então começa a propor que separar o povo por grupos de pessoas, aqueles que são fiéis, aqueles que não são fiéis, aqueles que são abençoados porque ofertam, aqueles que não são abençoados porque não ofertam. Isso aí sabe o que é, irmão? Manipular a fé das pessoas, o que a Bíblia chama de pecado de feitiçaria. Mas se a gente não conhece a verdade, a gente é escravo da mentira. Deus é assim, Ele amou, por isso Ele deu. Deu para que houvesse igualdade, porque Ele deu para todos, não para alguns. Com resultado eterno, efetivo, para aqueles que creem. Mas a oferta de Deus não foi só para os dizimistas fiéis. A oferta de amor de Deus não foi só para aqueles que nasceram na família sacerdotal. A oferta de amor de Deus não só aqueles para determinada placa de igreja. A oferta de amor de Deus foi para todas as pessoas que creem e por isso tomam posse de Jesus Cristo como aquilo que é completamente suficiente para a vida delas. Foi isso que o salmista disse: o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Amém? Então, essa oferta de amor de Deus não é apenas para os especiais, é para todos aqueles que creem, para todos aqueles que através da prerrogativa de fé tomam posse. Olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 10. Eu quero dizer para você que verdade é essa que está por trás aqui e que vai confrontar esse falso ensino. A verdade é, para você que está anotando, Deus não faz acepção de pessoas. Não faz. Não importa se o seu carro é 77, do ano que eu nasci. Talvez está mais conservado que eu. Ou é 2020. Para Deus não faz diferença nenhuma. E corre um risco maior. Se o carro for 2020, talvez seu coração está lá no carro e não no Senhor. Ou se o carro for 77, ele é relíquia. Talvez seu coração está lá e não está no Senhor. Toma cuidado. Atos capítulo 10, verso 33 ao 36. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Ou seja, Pedro, conta para nós o que Deus falou com você. Pedro, nós reunimos aqui, estamos aqui esperando. Pedro, nós viemos no culto. Conta para nós, Pedro, o que foi que Deus te ordenou? O que Deus te disse? E aí Pedro vai dizer no verso 34. Então, falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus
não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que lhe é justo, lhe é aceitável. O que é temer e fazer o que lhe é justo? Prerrogativa da fé. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É a mesma coisa que sendo dito aqui por Pedro, foi dito por Paulo lá aos Romanos. Se eu amo a Deus, eu me coloco debaixo da vontade de Deus. E se eu me coloco debaixo da vontade de Deus, é porque eu creio na palavra de Deus, na vontade de Deus. Por isso, todas as coisas vão de cooperar. Não por minha causa, mas por causa da vontade do Senhor, que é fiel primeiro a si mesmo, e Deus não erra, Deus não falha. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que lhe é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Irmãos, com essas 3 verdades repousando no nosso coração, eu e você podemos identificar o veneno que se aproxima. Liberalismo teológico, o gnosticismo, ou tantas outras heresias que ao longo dos tempos insistem em bater de novo a porta do nosso coração. Se você entender que Jesus Cristo é o centro de tudo, que na liturgia Jesus Cristo é o centro, que na ceia Jesus Cristo é o centro, que na pregação da palavra Jesus Cristo é o centro, que na ação social Jesus Cristo é o centro, que no louvor Jesus Cristo é o centro, que no ensino da palavra Jesus Cristo é o centro, abraça, recebe. Mas se você vê que o que está sendo proposto ali não é a pessoa de Jesus, mas é você, são as suas necessidades, são as suas concupiscências, são os seus desejos, seus sonhos, seus planos, isso é muito aprazível, é muito sedutor, só não é o evangelho do reino de Deus. Então, identifica e rejeita. Fica atento também, irmãos, se tudo que é proposto aponta para o reino de Deus e para a justiça de Deus, ou se aponta para que o império humano, para que a vontade humana, para que as concupiscências naturais sejam saciadas. Não é evangelho, não é ministério. Homem nenhum salva a vida de ninguém. O único que tem poder para isso é Jesus Cristo. Padre não salva, pastor não salva, apóstolo nem com camisa suja de sangue salva. Não caia mais nesse engano. Para de correr atrás de profecia. Para de correr atrás de campanha. Para de correr atrás de misticismo, de falso ensino. Amadureça na fé, focada na pessoa de Jesus, no reino de Deus e na justiça de Deus. E por fim, entenda que Deus não faz acepção de pessoas, que não é pelo que você dá, é por quem você é. É o desejo que Deus tem de reconciliar o homem que se perdeu de volta com Ele mesmo. É porque Ele é fiel a Ele mesmo. Não está fazendo isso por nossa causa. Está fazendo isso porque Ele é fiel e justo primeiro a Ele mesmo. E a obra que Ele criou para ser a coroa da criação não vai se perder. Porque Ele enviou a nós a própria fé em pessoa, que é Jesus Cristo. E a partir do nosso encontro com Jesus Cristo, da centralidade de Cristo e do reino de Deus, eu e você, podemos voltar para Deus como filhos amados. Não mais apenas como criatura, mas agora como filhos. E esse é o ensino que nos preserva. E essa é a doutrina que nos protege. E isso é o que nos livra de termos que atualizar a Bíblia nos dias de hoje. E nos faz entender que quem precisa de atualização somos nós, à luz da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar. Até que hora que vai esse culto? Tem 11? Amém. Oh, glória. Deus seja louvado pela sua vida, meu santo. Irmãos, nós já vamos participar da mesa do Senhor, mas antes,
eu gostaria que, se você puder, por favor, feche seus olhos, só por um momento. Nós nos reunimos aqui, adoramos ao Senhor, recebemos da Santa Palavra do Senhor princípios e valores que eu creio vão fazer a diferença nas nossas vidas. Mas existe algo que eu e você também precisamos fazer. E nesse momento, eu gostaria de convidar você para fazer isso. Talvez você está aqui e foi trazido aqui, não se engane, foi trazido aqui pelo Espírito